Aleluia. Nós vamos ler a partir do verso 4, Filipenses 4:4. A palavra de Deus nos diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa em Cristo Jesus. Eu achei até engraçado eu ministrar essa palavra, porque diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu falei: Deus, como o Senhor, Ele trata aquilo que muitas vezes nós somos, né? Ou estamos sendo. E eu gostaria de compartilhar essa palavra com os irmãos hoje, que há já alguns meses o Senhor tem ministrado no meu coração algumas coisas em relação a isso, como o presbítero pregou aqui na sexta-feira. Quantas coisas nós temos vivido nos últimos dias, né? E eu acredito que as coisas que nós vivemos, as lutas que nós vivemos e superamos ou estamos superando em Deus, é motivo de nós trazermos como palavra, né? Para que outras vidas também sejam tocadas e sejam transformadas. Quando nós lemos aqui em Filipenses 4, nós vemos uma mensagem do apóstolo Paulo aos filipenses, né? Dando a eles uma orientação para que eles se alegrassem. Só que quando nós vamos estudar o contexto dessa palavra, em que circunstâncias Paulo estava escrevendo isso aos filipenses, nós vemos que era uma época marcada de problemas internos, ou seja, problemas dentro da igreja lá dos filipenses, e também problemas externos. Por que eu afirmo para vocês que existiam problemas internos na igreja? No começo do versículo 8 do 4, diz assim: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pense cordialmente no Senhor. Ele estava dizendo ele começou a carta fazendo um pedido a duas mulheres da igreja dos filipenses, que elas pensassem no Senhor. Ou seja, naquela época, se você for estudar, eram duas irmãs, e elas estavam tendo pensamentos divergentes dentro de uma mesma comunidade. Então no 2 diz o seguinte, no 3 no caso: a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Então ele está falando de duas mulheres que lá atrás serviram ao Senhor juntamente com eles, e foram bênção na vida dele, foram bênção para o Evangelho. Mas em um determinado momento, essas duas mulheres começaram a divergir na sua forma de pensar, criando dentro da comunidade, dentro da igreja ali, um problema de relacionamento e um mal-estar. Então ele começa a carta, ele começa a escrever para esse grupo de pessoas, já pedindo para que houvesse uma mudança ali na forma que as coisas estavam acontecendo internamente dentro daquela igreja. E se nós formos olhar os problemas externos, não havia somente problemas dentro daquela comunidade, mas o externo, a sociedade naquela época estava passando por um período marcado por devastação, marcado por um momento muito difícil. O imperador anterior ao do momento, né, quando ele escreveu essa carta, quem estava ali como imperador era o imperador Nero, que ele foi um homem que perseguiu o cristão, né? Foi um homem que fez de tudo para tentar destruir toda essa comunidade que servia ao Senhor. Então era um tempo de muita pressão para aquele povo. Mas anterior ao Império de Nero, existia o Império de Cláudio. E nesse momento aí, que é anterior, é marcado por uma miséria muito grande naquela época.
Então existia muita pobreza. Nós podemos destacar como um momento de pandemia, como um momento de muita escassez em todos os sentidos. Então o povo havia perdido muito. Então eles vinham marcados por um período de muita dor, um período de muito sofrimento, um período de muita escassez. E logo após esse período entra um novo imperador que passa a perseguir os cristãos. E não era simplesmente perseguir no sentido de falar: ô pastor, não gosto de você. Ô pastor, você é isso, você é aquilo. Que é o que muitas vezes nós rotulamos como perseguição nos dias de hoje. A perseguição daquela época era você ser entregue às feras, era você ser crucificado, era você ser decapitado, era você ser preso injustamente. Então o povo estava num momento de situações terríveis. O cenário não era favorável para que houvesse alegria. O cenário não era favorável para que coisas boas fluíssem de dentro das pessoas. E Paulo escrevia isso nesse tempo. Ele não escrevia longe de uma situação, analisando uma situação que foi muito difícil. Ele escrevia em um momento que ele mesmo estava sofrendo, que ele mesmo estava experimentando de coisas amargas. E eu vejo que não é diferente, né? Nós passamos aí por momentos muito difíceis, mundialmente falando, internamente falando. E quando eu digo sobre igreja, eu não falo somente da nossa igreja, eu digo a igreja do Senhor. Se nós formos olhar nos últimos dias o que tem acontecido na igreja do Senhor, que deveria ser do Senhor, é uma série de situações desastrosas que nos causam dor, que nos causam sofrimento, que nos causam indignação. Só que aí eu vejo um homem com todo esse cenário ao seu redor. Olha o cenário que foi exposto aqui para vocês. Esse era o cenário a qual Paulo estava escrevendo isso. E nessa escrita, Paulo diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele só diz, outra vez digo, alegrai-vos. Glória a Deus, obrigado. Ele poderia estar dizendo palavras como do tipo: irmão, eu sei que você tem motivo para estar chorando, eu sei que você tem motivo para estar nessa situação aí, mas fique em paz que uma hora a vitória vai chegar. Não! Ele deu uma ordem. A primeira ordem de Paulo para aquele povo que estava passando por aquela situação era: alegrai-vos. Aleluia! Eu fiquei pensando, Senhor, Paulo era meio doido, como que ele vai pedir um negócio desse? Olha o cenário que estava sendo, olha o cenário exposto naquele tempo, naquela situação. Ele mesmo estava numa situação muito difícil. E a recomendação, a ordem dele para aquele povo foi: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E o Senhor está dizendo para mim e para você hoje: se nós formos buscar um vento que seja positivo para nós estarmos contentes, irmãos, nesses dias de hoje, está difícil. Nós temos muitas vezes situações, momentos que nos trazem alegria, mas são muitas dores, são muitas frustrações, são muitas coisas que querem roubar a alegria nas nossas vidas. E muitas vezes nós buscamos em pessoas, nós buscamos em situações, nós buscamos em sonhos conquistados essa alegria. Quantas vezes na minha vida eu disse: o dia que eu tiver isso, eu vou me sentir satisfeita. E aquilo acontecia e eu ficava feliz. Mas logo vinha uma outra decepção e eu já deixava de estar alegre. Eu não sei se isso é só comigo, mas pastora, não existe uma vida só de alegria. Nós passamos por dores,
Mas a loucura do Evangelho é estar passando por dores, Aleluia. é ter motivos para estar triste, mas se manter alegres. Santo Deus, aleluia. É loucura para o mundo, mas não é impossível. Porque se o Senhor nos diz para estarmos alegres no dia da nossa angústia, e o interessante é que o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Porque ele não podia dizer para esse povo: alegrai-vos no que está acontecendo, alegrai-vos na conquista, alegrai-vos no sonho realizado, alegrai-vos no casamento que deu certo, alegrai-vos na conquista, no carro do ano, na profissão que você escolheu, na família plena e bem. Não, alegrai-vos no Senhor. Aleluia. Independente das circunstâncias que te rodeiam. Santo Deus, aleluia. E a segunda ordem que ele dá, ou melhor, não ordem, é: não fique ansiosos. Aí eu falo: sacanagem, tio Paulo, o negócio tá pegando fogo, pastor Felipe. Aí ele vira e fala assim: alegrai-vos. Tá bom, vou deitar então. Aí daqui a pouco ele fala: não fique ansioso. Eu falei: Deus, isso pra mim é difícil, pai. Aí você pegou no meu espírito, na carne, você deu uma cutucada. Mas ele disse: não andeis ansiosos de coisa Aleluia. alguma. Não é só não andeis ansiosos pelo problema que está acontecendo no mundo, pelo problema que está acontecendo internamente na igreja. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque ele sabia que aquele povo tinha motivo para estar ansioso. Qual será o futuro da igreja com tanta perseguição? Vendo tantos homens de Deus sendo mortos, passando por situações terríveis, vendo a igreja local, o povo ali divergindo no seu pensamento, tendo problemas de relacionamento. E essa era uma igreja que Paulo amava. Não era igual às outras igrejas que davam muito trabalho para ele. Era uma igreja benquista por Paulo. Era uma igreja que o ajudou no período, de privação dele, onde ele não tinha nada. Foi uma igreja que se levantou. Ele começa dizendo no 1: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Era uma igreja que ele amava. Quando ele diz minha alegria e coroa, essa palavra coroa era o simbolismo do atleta. Quando ele ia numa disputa e ele vencia, ele ganhava uma coroa de louros. Se você for ver aí essa história da antiguidade, se for ver aquelas estátuas de atletas, eles não têm uma coroa com louros. É dessa coroa que ele está falando. O que ele está dizendo? Vocês são o meu prêmio. Então era uma igreja que ele amava. Era uma igreja que ele tinha ali emocionalmente muito bem vista. Mas ela tinha problemas. Existiam situações ali. Mas ele disse: povo, não anda ansioso por coisa alguma. Vocês têm motivos para estar ansiosos. Vocês têm motivos para estar com medo do que vai vir, do que vai acontecer. Era um tempo de incerteza para o povo de Deus. Eles não sabiam se eles iam sair ali da porta, iam ser ali pegos e presos ou mortos. Talvez essa situação de estresse, de insegurança, de medo, de ansiedade trouxe divergência para aquelas duas mulheres. Mas Paulo permaneceu firme no Senhor. E ele disse: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém. E eu perguntei: Senhor, como fazer isso? Como olhar para esse cenário? Porque é muito fácil a gente ler. Beleza, é para alegrar, é para não ficar ansioso. Entendi, agora vai. Como explicar isso para sua alma? Como fazer ela sentir aquilo que você sabe racionalmente que você precisa fazer? E muitas vezes eu perguntei isso para o Senhor: Senhor, não que eu sei de tudo, mas eu sei
que eu preciso andar dessa forma. Mas conta isso para minha alma. Trata isso dentro de mim. Conta isso para o meu coração. Conta isso para as minhas emoções. Porque aqui, racionalmente, eu leio a tua palavra e eu sei o que eu tenho que fazer. Mas na hora de colocar em prática isso, as minhas emoções ficam todas bagunçadas. E ao invés de estar alegre e de não andar ansiosa, eu ando ansiosa e entristecida. Eu falei, Deus, como o que fazer? E Ele diz, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como? Que as nossas petições vão ser conhecidas por Deus. Através do que, irmãos? Das nossas orações. Ele estava dizendo para o povo, existe uma inquietação dentro de você. Existe um problema aí dentro de você. Existe uma dor. Existe um trauma. Existe uma situação que te desespera, que te deixa ansioso, que te atribula. Faça com que isso seja conhecido diante de Deus. Por meio do que? Pela oração, pela súplica, com ações de graça. Eu falei, ai Deus, é pra ti. Aleluia! Você manda eu orar. Eu falei, então tá bom, Deus. Vou deitar lá no chão, vou chorar até. Mas ele termina falando o que nesse verso? Pela súplica com ações de graça, com gratidão. Então é oração, adoração e gratidão. Aleluia. Irmãos, e o próximo verso diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele está dizendo, está tudo difícil. Oração, adoração e gratidão. Isso vai reverter em você uma paz que excede. Por que excede o entendimento? Tudo está levando você a estar atribulado, ansioso, entristecido, angustiado. Mas você está em paz. Quem consegue compreender isso? Aos olhos humanos isso é loucura. Você ter todos os motivos para chorar, mas você está sorrindo. Você ter todos os motivos para reclamar, mas você está agradecendo. Aleluia. É loucura. E eu falei, Senhor, e o verso diz assim: guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E nos próximos versos, depois eu vou ler com vocês, ele fala, o em que pensar. Ele diz pra gente sobre o que a gente deve pensar nesses momentos. Isso me trouxe algo que eu gostaria de testemunhar para a igreja que o Senhor fez na minha vida nesses últimos meses. É algo muito pessoal, mas vocês sabem que eu sou sem restrições. Eu falo, depois que o Senhor trata, depois que o Senhor cura, eu não tenho problema nenhum em pôr, porque eu sei que aquilo que foi dor para nós, que foi marca para nós, o Senhor usa como ferramenta para curar. E que seja assim para a sua vida, que você não se escandalize, mas que você entenda que ainda que nós estamos numa posição de liderança, nós também temos as nossas vulnerabilidades. E há alguns meses atrás, cerca de 2 meses e meio atrás, eu fui ministrar numa igreja e ao final uma irmã me procurou e falou assim: pastor, eu tive uma visão com você, eu gostaria de compartilhar. E eu toda, agora vai prometer, vai falar, isso que vai acontecer, não sei o que lá. E ela já começou assim: eu tive uma visão com você. Eu falei, meu Deus, eu já assim, ó, falou para receber. Eu tive uma visão com você. Você estava dentro de uma floresta, sozinha. Aí eu falei, esse negócio já não está ficando favorável do jeito que eu quero. Eu via você dentro de uma floresta, sentada sobre uma pedra, sozinha. E existia um vento muito forte ao seu redor. E esse vento, ele ia derrubando folhas que pareciam estar muito firmes na árvore. Mas o vento soprava e elas iam embora. Isso gerava muita dor em você, muito sofrimento em você. E aí ela me disse uma frase que eu pensei assim: Deus, não é possível.
você vai chorar como nunca antes. Eu falei, mas eu já chorei demais. Gente, uma pessoa que chora muito, ouvir um negócio desse, você fala assim, terceira guerra mundial na sua vida. E ela falou, você vai chorar como nunca antes. Eu lá, pronta para receber uma bênção, escuta um negócio desse. Só que ela disse uma coisa, que ao longo do tempo, dos dias, eu me esqueci. Ela disse, o Senhor manda dizer que é para você entrar em prontidão, em oração. Não para Deus livrar do que vai acontecer. Porque o que tem que acontecer, vai acontecer. Eu falei, tá bom, Deus, não é isso que não tem jeito. Mas entre em oração, para você suportar o processo. Mas a minha mente focou no que, irmãos? Eu sentada na pedra, sozinha e chorando. E por 2 meses, essa visão ficou na minha mente. E a parte de vai pro quarto, ora, busca, eu me esqueci. E por 2 meses eu chorei como nunca antes. E eu comecei a repetir para mim por muitos dias que eu não tinha mais prazer de fazer a obra do Senhor. E eu comecei a contar para mim mesma essa mentira. E eu quero te dizer uma coisa, irmão. A sua mente acredita no que você conta para ela. E eu comecei a trazer aquilo como uma verdade para mim, que eu já não tinha mais prazer de estar nos cultos. Eu não tinha mais prazer em orar. Eu falei para o meu esposo, eu não tenho condições de ensinar a palavra de Deus, eu não tenho nada, eu estou vazia. Eu não disse nada para ele, mas eu ia dormir e eu me via neste lugar, sozinha. Não porque eu não tinha pessoas ao meu redor, mas eu escolhi ficar naquele lugar, nutrindo aquela dor, aquele sofrimento, pensando em tudo que não era bom. E eu fiquei nutrindo aquilo dentro de mim, fazendo tudo o contrário que o apóstolo Paulo tinha dito, de me alegrar mesmo nas tribulações. E não foi falta de palavras, não foi falta de pessoas ao meu redor. Sabe quando você tem todas as pessoas, mas ainda assim você se sente sozinho? E eu dizia, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais ser pastora, eu não quero mais cuidar de uma igreja. Eu não quero mais ter que atender pessoas, eu não quero ouvir o problema de ninguém. Eu não gosto disso, eu odeio isso, Senhor. E eu ia pro culto, eu sentava ali, eu falava, Deus, eu estou aqui. Mas eu estou aqui como uma hipócrita. As pessoas olhando para mim, esperando algo de mim, mas eu não tenho nem para mim, Senhor. Porque o meu desejo não é nem estar aqui. A minha vontade é de ficar na minha casa. A minha vontade é de não atender ninguém. A minha vontade é de não estender uma palavra para ninguém. Só que em um dos cultos, o Senhor foi tocando no meu coração. E um dos cultos, eu fechava os olhos e eu via aquela cena. Eu dormia, eu via aquela cena. Eu ia trabalhar, eu via aquela cena. Em todos os momentos eu via aquela cena. E eu falei, Deus, como que eu vou sair dessa situação, Pai? E um dia no culto, o Senhor falou assim, não se esquece que você estava sentada sobre uma rocha. E aquilo tocou meu coração. Eu falei, sim, é mesmo, Deus. Eu estava sozinha, mas eu estava sentada sobre uma rocha. Ou seja, existia um firmamento que estava ali por mim. Mas a gente conta tantas mentiras para a nossa mente que elas vão se tornando verdades. E fazendo um paralelo, quem não assistiu o filme, irmão, sinto muito, vou dar spoiler mesmo. Eu assisti o filme divertidamente, está sendo bem comentado, né, por aí. E no filme, a menininha adolescente, a Bia, a Riley, ela, ali tem quem já assistiu, né, vai saber o que eu estou falando, eles dão vida ali às emoções. Então tem o medo, tem a tristeza, tem a alegria, tem o tédio, aí chega a ansiedade no período da puberdade.
dessa menininha. E ao longo da vida dela, em todas as memórias boas, a alegria ia depositando ali no lugar. E essas memórias foram formando uma árvore que era a crença sobre si, o que ela pensava sobre si, ou seja, foi formando a personalidade, foi formando a identidade dela. Só que a alegria só permitia que memórias boas fossem para esse lugar. E formou ali uma menina, né, boa, ela acreditava, a árvore dela era a coisa mais linda. Só que quando chegou um momento na vida dela de adversidades, que ela precisou viver coisas que ela não estava acostumada a viver, ter que lidar com emoções que ela não estava acostumada a lidar, chega a ansiedade e toma conta ali da sala de controle da mente dela. Ela toma conta ali daquele ambiente que leva ela a tomar decisões. E foi um filme que me marcou muito, porque quem aqui já teve uma crise de ansiedade sabe como é. E eu já tive algumas ao longo da minha vida. Eu disse, Senhor, eu não aceito mais ter, porque o Senhor me curou disso. Só que se eu continuar contando mentiras para minha mente, se eu continuar deturpando a minha identidade no Senhor, eu corro o risco de passar por uma crise, irmãos. E aquela menina, chegou um momento ali que ela precisava lidar com situações externas. A ansiedade tomou conta porque ela queria muito fazer parte ali de um time. E ela começou a fazer coisas que não eram da identidade dela, para ela ser aceita pelo grupo ali. E a ansiedade começou a tomar conta da vida dela. Irmãos, e a ansiedade te faz acreditar em coisas que não são reais. E a sua mente passa a acreditar naquilo, porque como eu já falei, a nossa mente acredita naquilo que nós contamos. Então se eu repetidas vezes digo, eu tô doente, eu tô doente, eu tô doente, a tua mente vai acreditar que você está doente. Você vai passar a viver uma vida como se fosse uma pessoa que estivesse doente. Isso é tão sério que se nós formos estudar um pouco na psicologia, existe uma coisa chamada de crenças limitantes. O que são essas crenças limitantes? São situações que você viveu, ou são palavras que foram proferidas a você, que formaram uma crença de que você é aquilo. E por que limitante? Porque aquilo te limita a viver coisas. Por exemplo, isso acontece muito na infância. Igual na história do filme, existem uns cordões que ligam a essa árvore central, que é a identidade, a personalidade dela, e é formado por essas memórias. Então, cada vez que é tocado no filme, esse cordão é uma memória e libera uma palavra. E uma delas que eu vi que chamou a atenção é ela, que você é boa. Você é boa, você é legal, uma coisa assim. Você é legal. Você é legal. Aquilo formou uma crença nela, não limitante, mas uma crença de si. Eu sou legal. Eu sou boa. Eu sou inteligente. Então isso vai formando na criança a sua personalidade, a sua identidade. Por isso, irmãos, você que é pai, não só para quem é pai, isso é para a vida. Hoje eu falei de manhã na escola dominical sobre a comunicação. A sua palavra, a palavra, ela deve ser usada para edificar pessoas. Então, na vida dos seus filhos, as pessoas que estão ao seu redor, profira palavras de bênção. Ah, mas nós somos só coisas boas? Não, irmãos. Nós temos coisas ruins em nós, sim. Nós não somos perfeitos. Só que as nossas imperfeições devem ser levadas ao Espírito Santo, para que Ele nos convença e nos transforme. E aí a menininha no filme, quando ela passa por essa situação, começam a ser formadas memórias diferentes, dizendo que ela não é boa, que ela não é mais legal, que ela não é isso. Então houve ali um trabalho da alegria dos seus pais, de trazer só memórias boas para ela, que formaram ela. Mas no momento de aflição, no momento que ela entrou ali numa situação que ela não sabia como lidar, outras crenças foram formadas sobre elas. E ao longo da nossa vida é assim. Talvez você cresceu em um lar abençoado, onde foram proferidas só palavras de bênção sobre você, e você cresceu bem.
Só que no dia da dor, no dia da adversidade, você foi formado só por coisas boas e você não sabe lidar com as coisas ruins. E aí você começa a acreditar. Se você fez alguma... Eu já não sou tão boa assim, eu sou má. Irmãos, o fato de você ter cometido uma maldade com alguém não te torna mal, porque o Senhor diz que você é filho dele. Então é positividade agora. A pastora está pregando só falar que eu sou boa. Então, não, irmãos. Em Deus, nós precisamos olhar aquilo que não é bom em nós. E não nos tornarmos isso. Mas dizer, Senhor, eu fiz isso. Não foi legal. Não foi bom. Não é o que a sua palavra, que a tua bússola me diz que eu deveria fazer. Mas eu rendo a ti essa minha ação ou essa minha fala, para que o Senhor me transforme. Aleluia. Só que quando aquela menina começou a ouvir, acreditar em tudo aquilo que ela mesma estava dizendo para ela, chegou um momento que ela entrou numa crise de ansiedade. E para quem já teve uma crise de ansiedade, você não escuta mais nada, você não vê mais ninguém. Parece que tudo some ao seu redor. E a única coisa que fica na sua mente é uma crença. E nunca é de coisas boas. Eu não sei quais foram as crenças pela qual você foi formado. Como eu disse, tem pessoas que cresceu e só recebeu palavras boas. Mas talvez você na sua infância não recebeu só palavras boas. Talvez você ouviu que você não era amado. Talvez você ouviu que você não era bom o suficiente. Ou talvez você não tenha ouvido, mas as coisas ao seu redor te fizeram acreditar que você não é bom, que você não é amado, que você não é bem quisto, que você não é uma boa pessoa. Talvez você não ouviu, mas você percebeu no ambiente que você não era bem-vindo naquele lugar, que você não era desejado, que você foi uma mera obra do acaso. Isso vai formando algo dentro de nós e nós vamos acreditando nisso de uma forma tão... A infância, irmãos, nos prepara para a vida, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. E às vezes nós temos ações na nossa fase adulta que correspondem a coisas que nós ouvimos ou vivemos na nossa infância. Então talvez você ouviu, eu não sou bom, você não é bom o suficiente, ou você se sentiu assim, não ser bom o suficiente naquela situação. E aí você cresce uma pessoa insegura, você cresce uma pessoa perfeccionista. Você tem que fazer tudo certinho para as pessoas acharem que você é bom o suficiente, para você sentir que você tem valor. Você começa a fazer as coisas de um jeito que te causa ansiedade, que te causa tristeza. Você começa a ter reações que estão relacionadas a essa crença. E por que eu estou te dizendo isso? Todos nós somos formados de coisas boas e de coisas ruins. Eu estou aqui ministrando, eu tenho certeza que na sua mente vieram coisas do seu passado. Talvez a tua infância, talvez situações ou talvez palavras que você ouviu e que te marcaram. Mas você diga, eu era tão pequeno, eu era pequenininho, mas eu não esqueço disso, dessa situação, dessa palavra. E isso me marcou. O pastor pregou aqui esses dias e a gente acha que trauma precisa ser uma coisa grande, porque eu dizia para minha terapeuta, eu falava, Wanda, como posso? Eu tive uma boa infância, como eu posso dizer que eu tenho trauma? Em vista de pessoas que foram abusadas, em vista de pessoas que passaram por isso, que foram abandonadas, que foram rejeitadas, eu não tenho direito de dizer que eu passei por um trauma. Ela falou, o nosso problema é achar que traumas são grandes coisas. Às vezes uma pequena palavra gera um trauma em nós. Às vezes uma pequena ação gera trauma em nós e nos tira da nossa verdadeira identidade. Ninguém é mera obra do acaso. Ainda que o seu pai, a sua mãe ou pessoas que deveriam cuidar de você e
criar crenças positivas para que você crescesse e fosse uma pessoa segura, que tivesse a sua identidade firmada no Senhor, tenha dito isso para você. Não repita isso para sua mente. O que você precisa repetir são as verdades de Cristo sobre você. Por que a gente acredita tanto no que o inimigo fala e no que Deus pensa sobre nós, nós escardamos? Nós queremos ficar nutrindo aquele sentimento de dor. E por que eu estou contando tudo isso? Porque eu comecei a criar uma crença sobre mim de que eu não amava mais estar com o Senhor. Eu dizia: Senhor, eu amo estar na tua presença, mas eu não quero fazer mais nada para ninguém. Eu não quero mais ser pastora de uma igreja, eu não quero mais cuidar de vidas. Eu não quero mais. Eu descobri que eu odeio isso, Deus. Eu comecei a dizer isso para mim mesma, no meu coração, para minha mente. E aquilo começou a gerar em mim uma insatisfação de não querer estar, de não querer fazer, de não querer falar, de não querer ter que resolver problema nenhum. E ainda ficar bravo com meu marido, porque não basta eu não querer, ele também não tem que querer junto comigo. E coisas assim que eu nunca fiz, que eu nunca pensei, são coisas que eu comecei a proferir dentro de mim. Só que glória a Deus pela vida do meu esposo e pelo comprometimento de saber o lugar que você está. Eu falei: não quero ir, mas eu vou para a igreja hoje, Senhor. Eu não quero ir, mas eu vou, Senhor. Eu não quero ir, mas eu tenho que ir. E esse tenho que ir, o Senhor foi tratando. E aí, em um culto, Deus usou uma pessoa para falar comigo e disse assim: para de acreditar na mentira de Satanás e diz que você não gosta mais disso. Você ama a obra do Senhor, você ama servir a Ele. Aleluia! E naquela hora eu falei: é verdade, eu amo mesmo, Deus. Mas eu não quero mais uma luta interna entre a alma, o espírito e o corpo. E eu dizendo para o Senhor: não, mas eu não quero, mas é verdade, eu gosto mesmo. E aquele amor, aquela coisa, sabe, só as lembranças das coisas boas que servir, que pastorear, foram enchendo meu coração. E as ruins não foram embora. Mas o Senhor me dizia assim: as ruins te formaram o que você é hoje, filha. Eu te amadureci, eu te fortaleci, eu te trouxe até onde você está, por conta das marcas positivas e as negativas. E o Senhor me disse: para de dizer que você odeia isso, porque eu sei que você ama. E quando você escuta do Senhor o que Ele pensa sobre você, você fala: é Deus, eu gosto mesmo. Você me conhece de verdade, como às vezes nós não nos conhecemos. E naquele dia já me deu um insight. Mas lembra que eu falei para vocês? Aqui eu já entendia, estava começando a descer no coração. Mas eu sentia que precisava de algo a mais. E no domingo, nosso último culto, os irmãos devem ter visto, né? Que eu fiquei largada aí no chão. Quem estava aqui deve ter visto eu. Irmão, não vi ninguém. Eu estava no modo egoísta mesmo. Vou orar por ninguém, Deus. Eu estou precisando de alguma coisa, Senhor. Eu estou precisando que o Senhor faça algo dentro de mim, para que essa coisa que eu já entendi aqui na minha mente, ela venha se manifestar no meu espírito, na minha alma. Que eu preciso viver o que o Senhor tem para mim. Mas aquele dia que o Senhor falou para mim: já estou te contando uma mentira, você está acreditando nela, filho. Você está repetindo isso na sua mente. Eu comecei a falar, mesmo que eu não estava sentindo. Eu amo servir o Senhor. Eu adoro pastorear. Eu amo vidas que me dão trabalho, Senhor. Ai, que delícia, Senhor, quando o problema chega. Quando chega um print do WhatsApp no meu celular. Quando chega um áudio do grupo de liderança, eu falo: glória a Deus, Senhor. Eu estava sendo cínica, não, eu estava contando para minha mente, convencendo ela
daquilo que o Senhor já tinha ministrado no meu coração. Existe uma essência sobre você. E às vezes você não quer viver nessa essência porque dá trabalho, porque traz sofrimento. Mas você gosta de sofrer? Não! Você gosta quando você é aquilo que Deus te criou para ser. Sabe quando você está exatamente no lugar que o Senhor te chamou para estar? Santo Deus, aleluia. Tem espinho na flor? Tem espinho na flor. Mas a flor não. A árvore pelada dos frutos. E no domingo, eu derramada ali no chão, e ai de quem botasse a mão de mim e tirasse eu daquela visão. O Senhor me deu uma visão maravilhosa. Os irmãos sabem que eu faço terapia já há alguns anos. E eu falava assim, Deus, meu Pai, eu preciso sair disso. Não que depois você para a terapia, irmãos, é sempre bom. Você tem alguém com quem compartilhar, um profissional. Eu sou adepta e indico. Acho que seria bom que todos fizessem para lidar. Porque tem ações que nós temos hoje que são crenças da nossa infância. Que formaram coisas em nós que não deveriam ter formado. Então a terapia vai te ajudar a acessar essas situações para te transformar junto com o Espírito Santo, junto com a palavra. Enfim, faz aquele pacote perfeito. E eu caí daí no chão, vou contar para os irmãos a visão que eu tive. Cadê a hora? Então, eu estava no chão e eu voltei àquele lugar. Um campo, sozinha, em cima de uma pedra, chorando. E na hora eu pensei, de novo, eu achei que eu estava saindo desse lugar e eu ainda estou aqui. E eram como espaços demarcados. Então existia esse espaço que eu estava, e apesar de eu saber que o lugar era uma floresta em si, né, era um espaço de natureza. Sabe quando você olha do alto assim no avião, você vê aqueles espaços demarcados? E você vê um campo com flores, um sem nada, enfim. E eu via que existiam esses campos demarcados. E eu estava nesse campo que só tinha pedra e eu. E só que logo ao lado já começava um campo de flores, muito bonito. Muito verde, muito vivo, muito maravilhoso. E eu na pedra, chorando. Só que vinha um ser e pegava nas minhas mãos. E levava em direção a esse campo de flores. Só que a minha roupa era uma túnica e eu tinha um laço no cabelo assim, preso. E eu não era adulta nessa visão, eu era uma criança. Na pedra eu era adulta. Quando eu cheguei no campo eu era uma criança. E esse ser me segurava pelas mãos e ele atravessava esse campo comigo. E aí a gente chegava num final que à frente era um horizonte, eu não via mais nada, eu só via o pôr do sol. E tinha um banco de madeira. E ele sentava comigo nesse banco de madeira. Eu não sei o que ele dizia, mas é como se ele estivesse cuidando de mim ali, tratando algo dentro de mim, mas eu me via de longe. Eu via toda aquela cena. E em um determinado momento ele voltava comigo a uma parte do campo, não o campo inteiro, só um pedaço, né, voltando um pedacinho só. E aí ele tirava o laço do meu cabelo. E quando eu era mais nova, meu cabelo era igual da Bia, assim, bem comprido, né, longo, da mesma cor, igualzinho. E aí ele soltava aquele laço e meu cabelo caía assim. E naquele momento pra frente eu já não era mais criança, eu era adulta. E nós voltávamos para esse banco e ele ficava um tempo ali comigo. Como se eu não ouvia nada, mas eu de longe eu me via naquela cena. É como se ele estivesse tratando coisas em mim. E aí eu já não era mais criança. Eu já não tinha mais as mesmas vestes. Eu já estava diferente. E eu fiquei ali por um bom tempo naquele banco. E tinha um momento que eu me levantava para caminhar, para ir. Eu sabia que existia algo além daquele horizonte, que eu precisava continuar, que eu precisava ir. Só que eu não conseguia ir, eu ficava sabendo que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu tinha que ir para algum lugar, mas ali eu ficava. E aí nesse momento, o Senhor
tudo ao meu redor sumiu e aí eu já estava no ar. E como eu disse, eu estava como se fosse uma túnica. E no ar eu começava a ver descendo armaduras. Aleluia. E primeiro ele me calçou com uma sandália. Depois desceu um capacete sobre a minha cabeça. E depois veio como se fosse um cinturão, assim, sabe aqueles soldados romanos? E colocou assim sobre mim. E por último ele me deu uma lança. E eu fiquei. E aí ele me colocou de pé, de novo, na frente do banco. E disse, agora vai. Aleluia. E aquilo foi. E aí eu levantei. Que ninguém me chamou, graças a Deus, né, Wendy? Se tivesse me chamado, eu ia ficar muito bravo. Pensa, você tá lá na visão, irmão, te acorda? E aí eu levantei. E aí vim pra cá e o Senhor continuou falando no tempo exato, no tempo certo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos com tudo isso, sei que foi uma experiência pessoal, mas eu quero compartilhar com a igreja. É que só quando eu acredito naquilo que Deus pensa sobre mim, é que eu começo a viver coisas do Senhor. Eu creio que ali o Senhor me curou de algo na minha infância, que eu nem sei o que é, que formou em mim essa. E uma coisa importante que eu esqueci. A única coisa que ele disse, quando nós estávamos caminhando pelo campo, que eu ainda era criança, estava com um laço branco, assim, muito bonito. Ele dizia assim, eu sempre disse que você era uma boa menina, você não precisa ouvir isso de mais ninguém. Aleluia. Forte. Você não precisa ouvir de mais ninguém que você é uma boa menina. Eu Aleluia. sei isso pra você. É aquilo que eu vou profundamente no meu coração. Acredite no que o Senhor pensa sobre você. Acredite naquilo que Ele diz sobre você. Não deixe que as mentiras de Satanás te impeçam de viver as promessas do Senhor. Te peço de cumprir o plano do Senhor na sua vida. O Senhor te escolheu sim, com propósito, com um objetivo. O Senhor te escolheu a dedo para algo precioso. Você não é mera obra do acaso. Você não é um erro, você não é um rejeitado. Você não é um esquecido, você não é um incompreendido. Você não é o que o mundo diz que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você é filho amado. Filhos amados também erram. Só que eles não se tornam o seu erro quando se rendem ao Espírito Santo. Voltando no desenho, a alegria jogou todas as memórias ruins. Só que depois, no final, ela entendeu que ela também precisava daquelas memórias não tão agradáveis, porque elas formam a nossa personalidade. E aí eu coloco o Espírito Santo no meio do desenho. Jesus entrando na sala do comando. Aleluia. Todas essas emoções, elas vão estar lá, mas você não vai ser guiado por ela. A ansiedade não vai te dominar. Aleluia. O medo não vai te direcionar. Glória a Deus. A tristeza Santo Deus. não vai guiar os seus passos. Santo. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Todas essas coisas formarão quem você é, mas a verdade é aquela que vem de Deus sobre você. Aleluia. Eu quero finalizar com a carta do apóstolo Paulo, dizendo: guardará o vosso coração e a vossa mente. Eu vou dizer uma frase que a minha terapeuta sempre me diz: sem sanidade não há como haver santidade. A gente precisa cuidar da nossa mente, irmãos. Para de contar mentiras para ela. Cuidado com o que você pensa. Os seus pensamentos podem dirigir a sua vida. E o apóstolo Paulo termina dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama,
Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aleluia. O Senhor está dizendo hoje o que deve ocupar os nossos pensamentos. Passei 2 meses ocupando meu pensamento com aquilo que não era bom, que não era justo, que não era de boa fama, que não rendia louvor, honra. E aquilo se tornou uma verdade dentro de mim. Mas louvado seja Deus. Sorte a nossa termos o Senhor para nos tirar dessa situação. Gostaria que você se colocasse de pé e nós vamos orar.